Olá pessoal, tudo bom? Este é o vídeo 2 sobre a diferença de mimimi e depressão. Se você não viu o primeiro, vá lá no meu Instagram e assista, porque lá eu dou dica de você assistir um outro vídeo também que vai abrir muito a sua mente sobre o respeito, da diferença entre mimimi e depressão. E aí eu vou começar aqui relatando a minha história. Há exatamente um ano eu passei por um processo que eu poderia dizer que se eu não cuidasse, se eu não me levantasse, eu entraria em uma depressão. Eu saí de 65 quilos para 72. Talvez algumas pessoas possam até achar pouco, não sei. Mas esse foi o peso de quando eu estava com 8 meses de gestação. A minha vantagem é que quando eu engordo, toda a gordura se distribui para o corpo e não fica só na barriga, né? Eu estava sentindo um vazio tremendo. Neste período eu andava muito sensível e qualquer coisa podia me abalar. Mas aí eu decidi me levantar. Eu comecei comprando um curso para fazer uma atividade física em casa. Mas como eu sabia que eu não ia ter forças para fazer, o que eu fiz? Eu chamei minha vizinha para a gente fazer juntas. Isso me fez assumir um compromisso com ela. E eu odeio quebrar compromisso. Então, todo dia, por um mês, nós duas nos encontrávamos e aqui no próprio condomínio a gente fazia nossos exercícios. Gente, eu estava tão sedentária que eu quase morri na primeira semana. Eu nunca tinha me sentido tão pesada, mas eu consegui emagrecer 2 quilos. Em seguida, eu iniciei um curso para ser promovido internamente no meu trabalho. E esse curso era de período integral, era bem puxado e durou 3 meses. Nele eu emagreci 3 quilos. Eu percebi que o curso me fez bem, porque eu não tinha tempo para pensar em outra coisa. Ou seja, eu não tinha tempo para pensar no meu vazio. Quando o curso acabou, tudo voltou. Meu vazio, e eu comecei a engordar tudo de novo. Outro ponto interessante foi que percebi que por mais que eu dormia, eu sempre acordava com muito sono. Eu sentia uma fraqueza surreal. Sentia um peso em cima do meu corpo que eu não estava dando conta. E percebi que eu estava me entregando. Com isso, eu andava irritada, estressada, não tinha paciência com nada nem ninguém. Eu não queria sair para trabalhar e nem me relacionar com ninguém. E eu percebi que se eu continuasse assim, eu entraria num estado de depressão. Mas a pergunta que fica, que eu fiz lá, a pergunta quer dizer que eu fazia naquela época, como eu sairia se eu não tinha força? Qualquer mudança na rotina me causava um certo pânico. Neste processo eu aprendi muitas coisas. E o peso que eu estava sentindo era relacionado a vários pontos que eu vou citar aqui. O primeiro ponto que eu vi era um dos pesos que estava em cima de mim foi na minha vida espiritual. Nessa fase que durou mais ou menos uns 15 dias, muitas coisas estavam acontecendo na minha casa. Até, gente, o meu cachorro, ele estava totalmente estranho. E toda noite eu sentia que eu tinha enfrentado uma guerra. Então, imagina como eu acordava. Quando eu percebi que era algo espiritual, eu me decidi, eu levantei para a guerra de verdade. Vou levantar. Aí numa quinta-feira, eu me levantei e comecei a orar. E nisso aí, Deus me mostrou algo. Que era o que? Gente, eu achei uma macumba dentro da minha casa. Depois disso, as coisas melhoraram. Porém, eu continuava pesada e com sono. Foi aí que Deus me levou a fazer alguns exames de sangue. E foi detectado baixa em algumas vitaminas, principalmente a B12. Então, o nutricionista me passou alguns manipulados que fizeram muita diferença. Eu senti mais ânimo, mais força, até, gente, minhas atividades do dia a dia estavam mais tranquilas, mais leves. Então, esse foi o segundo ponto, foram as vitaminas. O terceiro ponto foi com relação a fazer o que eu sabia que tinha que ser feito. Eu tinha um projeto para colocar no ar, que era esse da condução da rima, mas eu sempre adiava. E isso me trazia um sentimento de frustração. Eu me sentia incompetente e tudo isso me abalava diariamente. Trazia pensamentos ruins em minha mente. Gente, me diminuía meus pensamentos todos os dias. Eu me chamava de inútil, incapaz, fraca e por aí vai. Mas eu não tinha forças para me levantar, porque eu passei muito tempo jogando hormônios ruins dentro de mim. Por exemplo, o cortisol, que é liberado sempre que a gente sente um estresse. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma coach chamada Pan Ferreira, que me passou algumas atividades e me fizeram me levantar. Às vezes, a gente não tem força para se levantar sozinho. E não temos que ter vergonha em pedir ajuda. E foi exatamente o que eu fiz.
me levantei na hora e fiz o que tinha que ser feito. Quando eu comecei a fazer isso, eu senti as minhas forças voltarem, porque eu estava liberando os hormônios da alegria e do prazer, como a serotonina, por exemplo. E por último, o outro ponto importante foi um trecho que eu li do livro chamado A Equação do Milagre, que ele diz que devemos parar de ficar desejando a vida perfeita e devemos aprender a ver a vida perfeita aqui e agora. Porque sempre que ficamos desejando a vida perfeita, a gente foca naquilo que não temos e ficamos o tempo todo comparando nossa realidade com aquilo que achamos que seria a vida perfeita. E este livro ele ensina uma frase que devemos citar todos os dias, que é: a minha vida é perfeita, exatamente como está agora. Eu postei esse livro lá no meu Instagram, vai lá. E era exatamente isso que eu fazia. Eu tenho sonhos, planos, e isso me levou a pensar sempre no futuro e esquecer o presente. E eu vejo muita gente fazendo isso. E ficou pior com a chegada das redes sociais, onde pessoas ficam olhando a vida perfeita, né, dos outros, acreditando que tudo aquilo é verdade e esquece de viver a sua própria vida. Começam a dizer que a sua vida é ruim, pois vive se comparando. E aí não importa se a sua comparação é com a sua vida do futuro, né, a possível vida melhor, ou com a vida dos outros. Sabia que a sua vida está perfeita aqui agora e ela está passando? Então não a desperdice. Então fica a pergunta: o que eu enfrentei, eu, Aline, foi mimimi ou foi depressão? Na verdade, um pouco dos dois. E uma outra coisa a mais. Primeiro, eu passei por uma batalha espiritual. Segundo, problemas com ausência de vitaminas. Terceiro, não fazer o que devia fazer me fazia me sentir mal. E por último, a comparação da minha vida de hoje com a do futuro que eu sonhava. Tudo isso me levou a querer ficar deitada, me viciar em novelas, quase me viciar em caipirinhas, como eu já contei em outros vídeos. E tudo isso me levaria para onde? Para uma depressão. A depressão, gente, ela não surge assim, ó, do nada. A gente enfrenta situações que nos levam a ela, que nos levam a chegar até ela. Essas situações fazem com que a gente sinta tristeza, raiva, mágoa e etc. Por mais tempo do que alegria, felicidade, satisfação, prazer. E todos esses sentimentos que a gente libera, elas liberam hormônios dentro do nosso corpo. E esses hormônios é o que vão dizer como vamos nos sentir. E todos eles mudam o nosso corpo. Os hormônios da alegria e da felicidade, por exemplo, aumentam a nossa imunidade. Já os hormônios da mágoa podem causar câncer. E a da tristeza desencadeia várias outras doenças. Se você libera muito hormônio da tristeza, por exemplo, uma hora você não vai mais conseguir produzir os hormônios da alegria. E é que neste ponto entra a depressão profunda e você precisa, então, entrar com medicamentos. Tirando as pessoas que estão enfrentando a dor da perda, a dor da rejeição, a dor do abandono, da traição, ou seja, tirando as pessoas que passam por algum trauma, os demais precisam se levantar. Na verdade, né, gente, todos, até esses que passaram por traumas, todos precisam se levantar, precisam aprender a enfrentar a dor que sentem. Se não conseguem sozinhos, peçam ajuda, porque se você não se levantar, você vai entrar no estado de depressão profunda. E aí será muito mais difícil sair deste lugar. Se levante, mas se levante da maneira certa. Descubra se é batalha espiritual, se é falta de vitamina, se é porque você está procrastinando demais, ou se você está se comparando demais, ou se você está enfrentando uma dor profunda. A dica que eu deixo é, primeiro, quem está com uma dor profunda, viva o seu luto. Chore, grite, mas faça isso com uma data e hora marcada. Aos demais, para acabar, tá, gente? Para acabar. E aos demais, se observe e se levante. Se for batalha espiritual, vá para a guerra espiritual. Faça um check-up, vá ao médico, a um nutricionista, veja como andam as suas vitaminas. E pare de se comparar e ficar achando, sonhando tanto ao ponto de esquecer de viver. Faça hoje o que você almeja amanhã. Sonhar é necessário, mas fique no seu sonho somente o tempo necessário para você se levantar agora. E lembre-se, se você não se levantar agora, amanhã será muito mais difícil.
Não existe fórmula mágica. O segredo é tomar uma decisão e se levantar. Vá sem vontade mesmo. Chame alguém para te ajudar. E um outro ponto importante. Se você não é a pessoa que precisa se levantar, mas conhece alguém assim, não a julgue. Faça perguntas para entender qual é o caso dela e dê orientações. Mas não julgue, pois somente cada um pode fazer a sua análise. Talvez você pode chamar de mimimi um caso de depressão profunda. Então, se a dor não é tua, não a chama de frescura. E para finalizar, qual a diferença de mimimi para depressão? Mimimi são as desculpas que falamos para não fazer o que precisa ser feito. E se continuarmos com estes mimimis, podemos entrar numa depressão. E se você está achando que está difícil se levantar agora, então espere para você ver quando chegar numa depressão. Ou melhor, não espera não. Levanta agora.